sejam bem-vindos a mais um programa Visão e Poder aqui na Record News. Vamos conversar hoje com uma estrela do empreendedorismo social. Ela preside 2 associações que ajudam milhares de pessoas com câncer e doenças do sangue a terem uma vida melhor. Vamos conhecer a incrível história de Merula Stigl. Merula, muito obrigada por receber a mim e toda a minha equipe aqui na sua casa. E seja bem-vindo no programa Visão e Poder. Olha, é um prazer te receber, Elizabeth. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso hoje. Você é filha de gregos. Conte um pouco da sua família, da sua origem, como que seus pais vieram para o Brasil. E você convive com uma doença genética chamada talassemia. Eu gostaria que você falasse da sua origem, da sua família e como que você convive com isso desde a infância, Merula, e tem esse sorriso nos lábios. Então, acho que todos nós temos os nossos talentos e os nossos desafios, né? E a vida é um aprendizado. Meus pais, eles vieram para o Brasil jovens, no período logo depois da guerra, tentando novas oportunidades. E logo em seguida eu nasci, os meus irmãos também. E eu tinha muita infecção, muita febre, ficava muito doente quando era pequenininha. Até que quando eu tinha 2 anos de idade, eles foram passar férias na Grécia. E numa dessas crises de infecções, eu fui para o pronto-socorro e fui diagnosticada, então, que eu tinha essa doença chamada talassemia major. O que seria? É uma anemia do Mediterrâneo. Ela é muito comum para aquela região da Itália e da Grécia, provavelmente porque lá ela foi diagnosticada, em outros países, pode ser que ela também tinha prevalência, mas por falta de conhecimento, as pessoas acabavam morrendo sem descobrir. O que significa a talassemia? Na verdade, o organismo não produz os glóbulos vermelhos, então eu preciso tomar a cada 10 dias sangue, porque o meu corpo, a medula óssea, não consegue fazer essa produção sozinho. Como que você consegue administrar tudo isso? Então, o que acontece? Eu acho que quando eu fui diagnosticada muito pequenininha, eu já cresci tendo essa noção e essa necessidade. Então, não foi um choque eu algum dia descobrir e começar a mudar a minha rotina. Então, assim, o fato de ter crescido com essa necessidade sempre ficou em segundo plano. Você acredita que na escola, com os amigos, não era um assunto que eu comentava, não era um assunto que me preocupava, eu conseguia entender que era uma necessidade que eu precisava aceitar o meu tratamento para poder viver, que eu amava a vida e amo até hoje, né? Então eu queria viver intensamente. E para poder viver intensamente, eu tinha que estar com o tanque cheio, eu precisava tomar sanguinho. Uma pessoa normal, quando morre a célula do glóbulo vermelho e volta para a produção, sobra o ferro e esse ferro é incorporado na nova célula que vai se formar. No nosso caso, que a gente já vai tomar a nova célula com ferro de novo, esse ferro que sobrou da célula que morreu, do glóbulo do sangue, ela vai ficar livre pelo corpo e vai se agarrar no coração, nos órgãos vitais. E com isso, aos poucos, esses órgãos vão parar de funcionar. E daí, por falência cardíaca ou por falência hepática, os pacientes morriam. Merula, seu pai fundou a Abrasta. Gostaria que você falasse um pouquinho da Abrasta e você hoje é presidente da Abrale, que é uma associação que ajuda pessoas com câncer e doenças e pessoas que possuem doenças do sangue. Gostaria de saber de você um pouco mais da Abrale. Naquela época, então, quando as pessoas tinham vergonha de falar que o filho tinha alguma doença e tinha pouca informação e não se sabia muita coisa a respeito dessas doenças, não só a talassemia, mas no Brasil é muito frequente a anemia falciforme, hemofilia, que são um grupo de doenças primas. Então, os meus pais e outros pais que tinham um pouco mais de acesso à informação, quando voltaram da Grécia, ajudaram a fundar a Abrasta. Então, o fato dos meus pais terem recursos, de poderem mudaram para a Grécia, tiveram acesso aos medicamentos, também me dava aquele sentimento, puxa vida, eu preciso ajudar, preciso fazer alguma coisa de bom. Você preside as 2, Merula? Isso. Logo depois, a gente fundou a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, para tentar ampliar a nossa ajuda, não só para as pessoas que tinham doenças genéticas, mas para as pessoas que também tinham cânceres hematológicos. E daí, qual que é o trabalho da associação? A gente trabalha em 4 principais frentes.
Primeira coisa, todos os serviços de acolhimento à pessoa para que ela consiga chegar ao diagnóstico e conseguir acesso no hospital, acesso a exames, a medicamentos. Toda a parte de informação e educação, não só para o paciente e para o familiar, mas também para médicos, profissionais da saúde. O trabalho com o governo para que a gente possa melhorar as leis e ampliar o acesso e principalmente respeitar a lei existente. E a gente faz um trabalho de pesquisa, mas que na verdade é consolidação de dados. Então a gente pesquisa com os pacientes para entender os gargalos do sistema. Vocês trabalham com indicadores? Indicadores. Então esses dados a gente compila e divulga numa plataforma que se chama Observatório da Oncologia. E os observatórios são fantásticos. Fala um pouco do observatório. Então, o observatório, o que acontece? A gente ia muito em congresso médico e a gente via que faltava dados brasileiros. Então, de acordo com os dados americanos, a gente estima que no Brasil tenha essa situação. Só que daí, conversando com o Ministério, a gente percebeu que o governo tinha dados, mas que ele não consolidava e não analisava. Então, a gente contratou algumas pessoas que trabalhavam no próprio governo. E hoje, o que a gente faz? A gente pega os microdados públicos, os dados do IBGE, os dados do DataSUS, os dados do INCA e compila. Então, assim, o dado do IBGE é cada pessoa que morre é uma linha, né? Cada pessoa que tem uma doença ou faz um atendimento no hospital é uma linha. Então, pegando pelo código da doença, a gente consegue compilar e ver quantas pessoas morreram e aonde de cada doença. Gostaria da sua opinião com relação ao atendimento público, com relação à pessoa com câncer. Como você avalia o sistema público de saúde? Elizabeth, o Brasil optou por um sistema de saúde único, universal, público, né, que prevê equidade, universalidade e integralidade, que significa que todas as pessoas teriam direitos iguais a terem um atendimento digno, de qualidade e de primeira linha. Você acha que isso é funcional? Isso, acho que na teoria o nosso SUS ele é maravilhoso, mas ainda a gente está muito distante da saúde pública eficiente e de fato sem diferenças, né? Porque ainda tem muita diferença. Então, quais são os gargalos? Primeiro, a gente tem que falar mais de prevenção e depois, nos tratamentos, a gente demora muito para fazer as nossas atualizações. Então, às vezes, por exemplo, tem um tratamento que está em estudo em outros países e, em função da nossa legislação aqui, pesquisa clínica, ela não tem espaço, as pessoas não vêm pesquisar no Brasil. E se a gente atraísse a pesquisa, ia ser muito bom para os nossos pacientes. E quais as dificuldades que tem um paciente de câncer e o que a Abrale pode ajudar nisso? Então, primeira coisa que a gente ajuda o paciente desde o momento do diagnóstico a confirmar o diagnóstico e a ter algumas opções de hospitais de referência para ele poder escutar dos profissionais que são experts no tema, né, nesses cânceres hematológicos, as opções de tratamento que eles têm. A gente ajuda o paciente a vir de outras regiões, a gente ajuda o paciente a conseguir uma vaga no hospital, muitas vezes até com os planos de saúde que negam os remédios, negam os exames, a gente faz essas negociações para que o paciente possa ter acesso aos tratamentos. Isso para todos os tipos de cânceres de sangue. Mas, eventualmente, se uma pessoa tem algum outro tipo de câncer que não seja a especialidade da Abrale, a gente vai saber recomendar uma outra instituição parceira que tenha mais informações e dados de apoio para essa pessoa que tem aquele outro tipo de câncer. Então, assim, tem livros sobre os direitos dos pacientes, porque o paciente tem muitos direitos. Por exemplo, sacar o fundo de garantia. Por exemplo, está isento do rodízio em cidades como São Paulo. Por exemplo, comprar um carro sem impostos. E muitas vezes as pessoas desconhecem esses direitos. E os médicos acabam também não tendo tanta informação para passar para o paciente. Qual a sensação de ouvir de um paciente, de um paciente que passou pela Abrale que foi curado? Nossa, não tem preço, é muito bom. É muito gratificante, porque assim, a gente sabe que Deus está no comando. E quando a gente vê que os pacientes eles conseguem encontrar essas forças, enfrentar o tratamento,
com coragem, com fé, com determinação, sabe, seguindo à risca o que foi planejado e alcançam a cura, nossa, é momento de celebração, é um novo nascimento. Em 2013, você ganhou um prêmio de empreendedorismo social. Como você vê essa área no Brasil? Foi muito interessante porque, assim, foi a Schwab Foundation, é uma fundação europeia, que é o braço social do Fórum Econômico Mundial. E eles têm um trabalho muito grande de reconhecimento a empreendedores sociais, e saúde é uma área de atuação que tem muito pouco empreendedorismo social, mas sabe o que aconteceu? Foi aquela coisa assim, puxa, agora eu tenho que superar, né? Tenho que se surpreender, não posso ficar só nesse patamar, porque você recebe esse reconhecimento do trabalho e parece que é uma provocação, e aí, que mais que vai acontecer? Vai parar nisso, né? Então, a partir desses debates com as pessoas que fazem parte desse universo social no mundo, né? Lideranças que estudam, que são preparadas para realmente trazer um impacto social e diminuir as desigualdades sociais, foi muito bom assim participar desses debates e falar, puxa vida, de que forma que a gente poderia estruturar e trazer para o Brasil essa vontade da sociedade para participar, para a gente ter um país mais igualitário. Então, a gente estruturou o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que nasceu justamente depois que a gente recebeu o nosso reconhecimento de empreendedor social. Eu gostaria que você falasse do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, Elizabeth, o que acontece? Existem 315 hospitais que tratam pacientes com câncer e mais de 400 associações... No Brasil? No Brasil. E mais de 400 associações que apoiam pacientes ou associações médicas ou casas de apoio onde os pacientes ficam enquanto eles estão em tratamento. Então, todo esse grupo, né, de pessoas envolvido para tentar amenizar o sofrimento e a dor de alguém que passa pelo câncer. E a gente tem, como a gente falou, o SUS, que tem uma pretensão de ser um plano gigantesco, igualitário, universal, integral. E muitas coisas do SUS a gente sabia que não estavam sendo implementadas conforme a lei previa. Então, o nosso chamado a todo esse conjunto de organizações foi: vamos trabalhar juntos para a gente conseguir ajudar o SUS a implementar a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer como ela foi prevista. Então, o que acontece? Mais ou menos 50 organizações aceitaram esse convite e a gente trabalha juntos agora. Uma vez por ano, a gente organiza um grande congresso de debates de todos os aspectos da rede de câncer, discutindo os gargalos, as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, o financiamento. E é muito legal no movimento que tem atores de outros segmentos. Então, a gente traz economistas, advogados, a mídia, médicos, pacientes, governo, instituições médicas, hospitais, todos juntos com o foco de melhorar a política de acesso ao câncer. E a gente tem uma declaração que foi consolidada depois dos congressos, que tem 5 pilares, então, prevenção, tratamento, gestão, cuidados paliativos e diagnóstico. E nessa declaração a gente aponta quais são os projetos que a gente quer fazer junto, as ações que a gente quer fazer junto quanto rede, para garantir que essa política seja implementada. Merula, um momentinho para os nossos comerciais. Voltamos já já para o nosso bate-papo com Merula Stigl. Nós damos a informação. Você dá a notícia. Combate à corrupção desperta o sentimento de cidadania no país. Eu vou educar meu filho para um novo Brasil. Novos aplicativos ajudam a organizar os gastos. Eu vou economizar para os meus estudos. Cuidados com a saúde elevam a expectativa de vida dos brasileiros. Ainda tenho sonhos para realizar. Recorde de medalhas traz expectativas para os Jogos de 2020. Eu vou buscar a minha. Uma nova Record News. Informação para você crescer.
voltamos para o nosso bate-papo com Merula Stigl. Você é uma mulher assim com uma história de vida fantástica e quem te vê acha que você sempre atuou na área social e você já atuou em outras áreas. Qual é a sua formação? E fale um pouquinho sobre essas áreas que você já atuou. Com 15 anos eu já fui fazer um curso de modelo, apesar de ter 1,50 m naquela época, porque eu queria ensinar as minhas amigas que eram altas e bonitas a desfilarem para mim poder vender roupa na escola, que era o colégio americano, e as professoras falavam, onde comprar isso? Eu falava, deixar comigo. Então, logo eu comecei organizando desfiles em restaurantes, 4 desfiles por ano e vendia muito. Então, depois dessa atividade com confecção, com desfiles, que eu me envolvi na minha adolescência, aos 18 anos, meu pai abriu uma agência de viagens e a gente acabou se dedicando nessa área do turismo e queria fazer uma coisa que não fosse tão tradicional. Então, a gente inovou fazendo viagens para jovens aventureiros, levando para Indonésia, Coreia, Japão, África do Sul, Seychelles, Maurícios, todos os surfistas, jovens que queriam... E você junto? E eu junto, sempre acompanhando. E sempre tendo que voltar em 10 dias também, né? Porque tinha esse detalhe. Então, assim, era um turismo bem diferenciado do que a gente tem hoje, né? E a gente conseguia fazer uma coisa bem, assim, inovadora, não só por causa dos destinos, mas todo o preparo e o capricho com os detalhes da viagem. Daí tinha um detalhe, eu adorava cozinhar. Em função desse hobby, que era a culinária, que era a cozinha, toda vez que eu viajava, eu trazia alguma panela, algum utensílio diferenciado para a minha cozinha. E daí, em 91, abriu o mercado, Collor, né, ele abriu o mercado no Brasil para importação. E justamente nesse ano, na verdade, que eu casei, em 91. Nos preparativos para a lua de mel, eu descobri nos Estados Unidos que tinha um lugar na Quinta Avenida, 225 da Quinta Avenida, que é um showroom de tudo que é atacado para a cozinha, para casa. E eu enlouqueci, eu falei, gente do céu, eu tinha que ter um negócio desses no Brasil. Óbvio que não dava para fazer um showroom de vários atacadistas, mas o que eu fiz? Eu comecei a distribuir, peguei a representação de vários fabricantes que fabricavam coisas para casa e para cozinha, especificamente, que era o que eu gostava. E daí eu importava essas coisas dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, mais tarde da China, da Índia, e distribuía aqui para as lojas de presentes. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época, 24. De jovenzinha. E já atuante. Já atuante, né? Então, assim, vendia muito para Cleusa Presentes, Mickey, todas as lojas no Rio, Raquel Presentes, e também supermercados, Pão de Açúcar, Carrefour, tinham essa área de utensílios e a gente fornecia para eles. E daí, então, no ano de 2000, que eu, aos pouquinhos, continuei a minha atividade como distribuidora de coisas para casa, mas aos pouquinhos fui me encantando com o mundo social. E o que aconteceu depois, quando a gente fundou a Brale? A minha intenção era conseguir alguém, um executivo que tocasse os projetos, para mim continuar a minha atividade comercial, mas trabalhar voluntariamente com um grupo qualificado assim, na área social. E eu fui fazer uma pós-graduação, um curso de extensão na GV, de terceiro setor. Mas eu lembro, no primeiro dia que eu cheguei no curso, eu já falei assim, olha, eu não me interesso pelo setor, terceiro setor, eu só vim aqui porque eu quero contratar um executivo para cuidar da minha causa. Daí o professor falou, interessante, eu vou te ajudar, vamos entrevistar as pessoas que estão aqui para a gente ver se tem alguém que tem interesse. Eu acho que todos nós temos os nossos talentos e os nossos desafios e a gente vai ter que prestar contas no final, né? E eu percebo que a vida é um exercício para o nosso crescimento espiritual. E você poder ter essa noção que a vida é muito curta, que a vida tem que ser intensa desde sempre, desde pequena, te dá um senso de responsabilidade, de consciência maior e de urgência. Então, eu acho que assim, as pessoas que elas têm saúde, elas deixam os planos para depois. Depois, quando eu passear pelo mundo inteiro, daí eu vou casar, e daí depois um dia eu vou pensar em ter filhos, e um outro dia mais para frente eu vou comprar uma casa.
Só que quando você pensa que a vida vai ser rápida, que vai ser curta, você fala, gente, eu tenho que aprender tudo agora, eu vou fazer muitas línguas. Então, eu aprendi 6, 7 línguas. Olha, não vai dar tempo, eu preciso casar. Então, com 17 anos, eu já comecei a procurar o marido. Com 21, eu encontrei, com 24, eu já tinha filhos. Então, assim, eu falei, olha, a gente vai casar, mas calma, por que você está pressa? Não, porque a gente tem que ter filhos. Merula, fale um pouco sobre seu cotidiano, sua rotina de vida, seu dia a dia. Bom, primeiro que eu adoro trabalhar, né? Então, eu, assim, acordo já pensando nos projetos e vou dormir bem tarde pensando nos projetos. Mas hoje em dia, em função da minha, assim, fragilidade com a saúde, né? Eu preciso fazer bastante exercício. Então, eu já começo o dia fazendo yoga. E nos dias que eu não tenho yoga de manhã, eu tenho que fazer fisioterapia para fortalecer um pouco a musculatura, etc. Uma vez por semana, eu reservo para tomar transfusão. 2 dias eu estou no escritório em reuniões no escritório. Os outros 2 dias eu tenho reuniões fora, agendo compromissos que nem esse que a gente está aqui agora. Viajo bastante, então acompanho bastante os congressos internacionais que acontecem nessa área do câncer. O que te motiva hoje em dia? Tem alguns sonhos? O que você já conquistou? Já conquistou tudo? Ser avó, você acredita? Ser avó, que delícia! Então, assim, agora é muito engraçado, porque assim, quando eu comecei a pesquisar para ser mãe, tinha pouquíssimos pacientes que tinham tido filho, né? E agora eu conheço já 2 que foram avós na Grécia, que são pacientes e tiveram netos. Então, eu já falo para minha filha, vai, vamos rápido, que eu quero ser avó. Acho que todo mundo que tem filho sonha um dia em ser avó, né? Com certeza. Mas eu acho assim, eu vejo que tem tantas possibilidades da gente fazer mais, né, pelo nosso país, que eu sonho assim, que todas as pessoas elas tenham oportunidades iguais para ter acesso à saúde, à educação, à segurança. Então, eu sonho em ver o meu país assim no momento político menos turbulento, mais seguro, mais igualitário, que a gente consiga, né, praticar. É tão interessante. Jesus falou, amai ao próximo e amai a Deus sobre todas as coisas. E a gente já passou 2000 anos e a gente não conseguiu colocar isso em prática. Então, eu acho que assim, o sonho é conseguir ver que as pessoas consigam se amar mais, né, interagir mais, sem maldade, se abrirem. Quando a gente puder abrir o nosso coração e colaborar para uma construção de um mundo melhor, vai ser melhor, né, para todos. Merula, a Abrale desenvolve algum projeto com crianças? Você sabe, quando eu era pequena, minha mãe falava assim, olha, essa doença vai passar, você vai ver quando você crescer, você não vai ter nada disso. Eu também tinha e agora eu estou ótima. E eu tinha uns 4 anos e eu pensava assim, mas por que minha mãe está me enganando? Eu sei que ela não teve nada disso, eu sei que não vai passar. Existia essa consciência, apesar de eu ser muito pequena. Então, quando eu me envolvi com a Abrale, a gente começou a atender as crianças, eu percebia nos hospitais também a dificuldade que os pais tinham para falar para a criança que ela tinha câncer, qual que ia ser o processo de tratamento. E existia várias histórias de super-heróis, vamos batalhar, vamos ganhar a guerra. E muito pouco assim, informação para a criança com consciência, como se a criança entendesse o que estava acontecendo mesmo. Daí eu fui encontrar o Maurício de Souza e falei, Maurício de Souza, você que tem a expertise de se comunicar com a criança, vai nos ajudar a gente informar as crianças o que é ter câncer, quais são os processos do tratamento, o que é quimioterapia, radioterapia, como que é o transplante de medula, de uma forma lúdica, leve, mas sem esconder da criança a verdade, o que era, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto que chama graça. Projeto Dodói. E o Maurício de Como Souza que é? É muito Projeto legal. Dodói? Projeto Dodói. O Maurício desenvolveu Que essa gracinha. personagem que chama Maria e tem linfoma. E uma outra personagem que chama Luz, que tem leucemia. E ela vai passar por transplante de medula, vai ter que contar na escola como que é. Deixa eu mostrar aqui para o telespectador, olha só. Então, as crianças recebem, assim, elas recebem um gibizinho explicando tudo, as historinhas, depois jogos, cartas das emoções. A criança vai muito no hospital.
E daí eles falam, a gente vai aqui, só um tratamentozinho, logo vai passar. Não, não é, você tem câncer, vai acontecer isso, as etapas do tratamento são essas. Tem que colaborar com o papai, tal, com a enfermeira. Trazer a criança para uma consciência. Para uma consciência. E daí, o que acontece? A criança entendendo melhor, ela vai aderir melhor e ela vai ajudar também nesse processo da cura. E fora disso, vai ficar um grande aprendizado que ela teve coragem de enfrentar. Então, a criança recebe um boneco, que é o Cebolinha ou a Mônica, e uma malinha, que é todos os kits, os utensílios do médico, estetoscópio, termômetro, coisa para pressão, tal. Então, ele vai cuidar daquele boneco como se ele fosse o médico do boneco. E através do que ele vai aprender nos gibis e nas atividades recreativas, ele vai fazendo os procedimentos no boneco e permitindo que a equipe médica atue com ele. É muito legal. Então, assim, esse projeto ele é gratuito para os hospitais. Então, qualquer hospital que tiver interesse em implantar o projeto Dodói... Qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil, a gente faz a capacitação da equipe de atendimento, as enfermeiras, Mas tem as que ter psicólogas. especialidade com o câncer, o hospital? Não, o hospital tem que ter crianças com câncer. E daí as enfermeiras e as psicólogas passam por um treinamento na Brale. E daí a gente doa todos esses materiais para eles distribuírem para os pacientinhos no seu hospital. Merulo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o meu telespectador. Eu acho que assim, às vezes a vida nos surpreende com coisas que a gente não tinha planejado. Mas se a gente desenvolver um olhar e a gente pensar que tudo poderia ser pior, a gente vai perceber que aquela situação difícil que a gente está enfrentando, que a gente está achando que está sem esperança, sem força, pode ser uma escadaria para levar a gente para um patamar de alegria, de felicidade, de realização maior. Então, a minha mensagem é: nunca perca a esperança, tenha coragem, porque a vida vale a pena e a vida é maravilhosa e Deus está sempre no comando. Confia e siga seus sonhos. Merulo Stigl, muito obrigada por participar aqui do Visão e Poder. Foi um prazer falar com você. Obrigada, Elizabeth. Eu não sei se é tanto poder, mas visão, acho que foi muito bom. Foi maravilhoso. Visão e poder, sim, porque tem que ser muito poderosa para fazer tudo isso que você fez, ter superado tantas etapas e estar aqui, né, me recebendo, falando de novos projetos. Vamos em frente. Vamos em frente, Vamos em frente. Com certeza. Obrigada pela audiência, você que ficou comigo até agora assistindo esse programa que tem um compromisso com a ética e a verdade. Quero mandar um beijo para todo o Brasil, especialmente para a minha cidade do interior do Paraná, Ribeirão do Pinhal, esse povo amigo que me assiste todos os domingos às 8 da noite. Então não esqueça, domingo que vem, às 8 da noite, estamos aqui de volta com mais um programa Visão e Poder, aqui na Record News.